Maravilha! Graça e paz no seu viver. Que bom poder estar aqui com você mais uma vez para a leitura contada de mais um capítulo do livro Através dos Nossos Olhos, de Cristiane Oliveira, como ali a dirigente desse projeto, que selecionou 12 mulheres para falar de 12 mulheres das Sagradas Escrituras. Muito bom ter você aqui comigo. Eu espero que você esteja conseguindo pegar estas leituras aqui comigo, essas leituras contadas. É óbvio que eu não faço a leitura do capítulo na íntegra, porque eu deixo para você, eu gero uma curiosidade em você, para você estar adquirindo o livro e se interagindo com essas mulheres extraordinárias. Hoje eu vou estar explanando para você o capítulo de número 1, que é Agar, com a Maria Raposo. Olha que tremenda, Maria Raposo foi a escritora deste capítulo aqui, que fala de Agar. Mas antes de eu dar continuidade, eu já peço a você, não é inscrito aqui no meu canal, favor e merecido, pare agora um pouquinho e se inscreva. E já também compartilha com mais pessoas, com os amantes da leitura, com aqueles que amam os livros, com aqueles que amam livros que falam sobre a Bíblia Sagrada e livros também extraordinários que traz aí para o nosso coração inspirações para nós prosseguirmos aqui na nossa jornada, na nossa vida. Se inscreva, compartilhe, toque no sininho para você receber as minhas notificações. Toda semana eu lanço aqui um capítulo da leitura contada. Então vamos lá, meus queridos. Outra coisa. Você que está chegando aqui agora, já temos o capítulo da introdução, que fica gravado aqui no canal do YouTube, no Favor e Merecido. Já temos o capítulo de número 6 de Alexandra Dias, que eu tive o prazer de honrá-la, que é uma amiga íntima minha. E hoje é o capítulo de número 1, com a Maria Raposo. Fica tranquilo, porque eu também deixo tudo aqui anotadinho na descrição do vídeo, para você estar se conectando com essas autoras, com essas coautoras deste livro, e para você ter contato, para você estar aí garantindo ter esse livro nas suas mãos. Então vamos lá, eu começo falando um pouquinho sobre quem é a Maria Raposo. É uma mulher apaixonada pelo Evangelho e pela vida. Ela nasceu no estado da Paraíba e mora em Búzios, no Rio de Janeiro, desde os seus 9 anos de idade. Ela é filha de Francisco José e Antonilda e casada, que ela chama da sua alma gêmea, Bruno Raposo. Os dois são apaixonados pelo Evangelho de Jesus Cristo. A jornada da Maria Raposo começa pelo amor pelo Evangelho. Ela é devotada a Deus e se dedica a servir na sua igreja local e estar em comunhão com seus irmãos em Cristo Jesus. Ela é uma filha dedicada e agradece aos seus pais, Francisco e Antonilda, por tudo que se tornou. A sua paixão é café e tranquilidade. Já me identifiquei, hein? Ela diz que o cheiro do café traz para ela uma tranquilidade, acalma, e ela também gosta do mar, de músicas, e a sua família em comunhão, ela ama ali os sorrisos, os abraços dos seus sobrinhos, que são seu fôlego de vida, e ela adora cozinhar para o seu marido. No que diz respeito à natureza e espiritualidade, ela aprecia o pôr do sol e a lua. Ela se sente mais perto de Deus. Seus hobbies interessantes, ela assiste séries de TV quando está triste.
E ela ama churrasco, pizza e calabresa. Ela é inteligente, paciente e torcedora do Vasco. A missão de Maria Raposo, ela é apaixonada pela Bíblia Sagrada. Ela vive sendo inspirada pelas histórias de Jesus e é amiga do Espírito Santo. Ela é uma mulher adaptável e resiliente. Não tem dificuldade em se adaptar a mudanças e enfrenta desafios com paciência e fé. Maria Raposo é uma mulher intensa. Vou estar deixando o e-mail dela e o Instagram para você se conectar e seguir esta mulher extraordinária. Gente, a Maria Raposo, ela escreveu um capítulo falando da mulher Agar, que foi rejeitada, mas não abandonada. Você conhece Agar? Vamos mergulhar um pouquinho? A Maria Raposo começa falando sobre Abraão e Sara, que assim que eles voltaram do Egito, eles trouxeram vários escravos, animais, presentes do faraó. E isso aconteceu por causa de uma mentira que Abraão e Sara concordaram, dizendo que seriam irmãos. Assim que eles chegaram no Egito, por causa da fome que estava tendo no local onde eles moravam, eles combinaram de dizer que eram irmãos, que não eram casados. E por causa disso, a mentira, né, como diz o ditado popular, tem perna curta, mas a Sagrada Escritura diz que quem mente é filho do inimigo, é filho do diabo. Mentir nunca foi bom, né, queridos? E por causa disso, eles trouxeram ali consequências, mas eles ganharam, né, digamos assim, presentes, escravos. E pode ser que Agar começa a fazer parte dessa história deles através disso daí, dela ser escrava, dela ter sido dada de presente para o casal. E entre os diversos escravos ali, né, estava Agar e a raposa, Maria Raposa, ela diz, eu acredito que deve ter dado a ela o nome hebraico de Agar, que significa voo. Olha que interessante. Agar é uma mulher que tende a errar muito, porque age como se não tivesse nenhum envolvimento e compromisso com o que está acontecendo e só pensa em fugir da realidade. Então, Agar é um nome hebraico, pode ser escrito com A ou com H, e significa voo, e segundo os estudos de Maria Raposo, a coautora do capítulo, ela diz que ela era uma mulher que tendia a errar muito, porque agia sem ter envolvimento e compromisso com a realidade. E fugia, vou, né? Então, significava o nome dela, vou fazer jus ao nome. A Bíblia relata essa história em Gênesis, capítulo 16 e 21. Aconselho que você leia na integridade. Você vai ser muito inspirado, inspirada. E aí a Maria, a coautora do livro, ela diz, eu achei muito estranho pensar em uma escrava egípcia, uma vez que naquela época o Egito era a nação que dominava o mundo, que possuía o melhor exército, as melhores escolas, as maiores fortunas, tudo de melhor, pois era tudo de primeiro mundo e eles usavam estrangeiros como escravos. A pergunta que não queria calar em minha mente, segundo a coautora, era: como uma mulher egípcia se tornou escrava de um casal hebreu? A única explicação que encontrei foi de acordo com o código de Hammurabi. Hammurabi, o qual declara que quando o marido morria com dívida e a esposa não tinha meios para pagar,
ela se tornava escrava, apesar de a Bíblia não nos revelar esse detalhe. Essa é a única explicação plausível que eu imagino para Agar virar uma escrava e ser dada a Abraão e a Sara como presente de Faraó. Deus havia feito uma promessa para Abraão e Sarai, no tempo em que seus nomes ainda não haviam sido mudados. Porém, aos olhos naturais de Sarai, ela era uma mulher estéril que não poderia gerar filhos. E como a promessa estava demorando para acontecer, Sarai achou que o problema era dela e teve a ideia de oferecer a sua escrava Agar e a seu marido como concubina para que ela gerasse um filho em seu lugar. A ideia de Sarai era se tornar mãe do filho da escrava, pois o mesmo código de Hammurabi permite isso. Sarai dedicou fazer a promessa se cumprir, pois achava que desta forma o plano de Deus seria realizado, apesar de sua infertilidade. Ela acreditava que a vontade e o tempo do Senhor não chegariam, porque ela era o impedimento. Então, gente, isso aqui é tremendo. A promessa foi dada para Abrão e Sarai, mas a Sarai pensou na sua mente que estava demorando de acontecer. Então ela olhou para Agar, que era escrava deles, e falou: não, a Agar poderá gerar um filho de Abraão para mim, para nós. Então ela atrapalhou, digamos assim, a Sarai atrapalhou o plano do Eterno. E que isso venha servir de lição para nós. Uma coisa é certa, queridos. Quando Deus te dá uma promessa, quando Ele te dá uma afirmação, quando Ele fala no íntimo e no profundo do seu coração, creia e aguarde. Vai acontecer. Não queira dar uma mãozinha para Ele. Vai acontecer. No tempo certo vai acontecer. Aí a Maria Raposo, ela diz assim: quantas vezes agimos da mesma maneira em nossas vidas? Quantas vezes desistimos de esperar determinada promessa, porque determinada promessa acreditamos que nós não somos as pessoas indicadas ou verdadeiramente merecedoras delas. Tá aí. Isso acontece. Infelizmente, a gente não espera. E a gente começa a pegar atalhos, dá uma forcinha, dá uma mãozinha para Deus. Deus não precisa de forcinha, gente. Deus não precisa de mãozinha. É só aguardar. Eles não aguardaram. E aí as consequências foram chegando. Até aquele momento, a relação entre Sara e Agar consistia em honra. Marca aí, hein? Você que gosta de fazer anotações, ó. Consistia em honra, obediência e lealdade. 3 coisas fundamentais nos relacionamentos, né, queridos? Porém, depois que o patrão, Abrão, se deitou com ela, com Agar, e a possuiu e a engravidou, ela passou a desprezar a sua senhora. Agar passou a desprezar a Sara, porque Sara não podia ter filhos, enquanto ela estava ali esperando um filho de Abrão. Agar passou por períodos muito radicais em sua vida. A saída do seu país, do Egito, a mudança de destino, a gravidez, o estado de emoção, a mudança física. E tudo isso porque Sara, que era a sua dona, decidiu sobre o que seria da sua vida, sem lhe dar opção. Gente, isso aqui é forte. Meu Deus, isso aqui é forte. A Sara não dava opções para ela. Ela era uma escrava. A Sarai decidia tudo por ela na vida dela.
pega um insight agora. Você já parou para pensar na vida de uma mulher sem escolhas? Que é obrigada a fazer o que a outra mulher decide. Olha, gente. Você que tem total livre-arbítrio, quantas vezes não exerce esse poder e deixa que outros decidam sobre o seu rumo? Quantas vezes deixamos de fazer determinadas escolhas por medo de magoar alguém? Será que você ficou chocada com a escravidão de Agar? Como que você está ouvindo isso? Como que você está recebendo isso? Reflita quantas vezes você é escrava do seu trabalho, do seu dinheiro, das vontades e desejos carnais, do seu celular, de determinada comida, de determinada programação de TV. O que mais tem escravizado você? Olha quantas questões para a gente parar e refletir sobre a nossa vida, sobre o nosso livre-arbítrio, sobre pessoas decidirem por nós. Há situações na vida que a gente não quer tomar decisões, alguém tem que decidir por nós. Sabe, quando somos crianças, precisamos que pessoas decidam por nós. Nossos pais, nossos professores, nossos tutores. Mas assim que nos tornamos pessoas adultas, maduras, adquirimos a maturidade, principalmente voltada para o mundo espiritual, não podemos deixar que pessoas decidam por nós. O Espírito Santo nos conduz a decisões certas, a decisões assertivas. Após ficar grávida, Agar se sentiu poderosa, porque a sua senhora não era capaz de engravidar. Então, começou a destratar a Sarai, deixando de ser submissa e quebrando o código de honra. Sarai sentiu ciúmes da situação por não conseguir gerar filhos e ficou surpresa com a atitude de Agar. E assim começou a maltratá-la, a ponto de Agar fugir para o deserto. Após a fuga, um anjo do Senhor apareceu para ela em uma fonte de água. Deus se fez revelar para aquela escrava fugitiva através de um anjo. Sabe, queridos, eu vejo aqui a graça do nosso Deus no Antigo Testamento. Eu vejo o manifestar do favor imerecido de Deus no Antigo Testamento. Você sabe que a graça é uma pessoa. A graça não é um sentimento. A graça é uma pessoa na pessoa de Jesus Cristo, que foi dado por nós, morreu por nós, se enfermou por nós, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a graça não escolhe pessoas para amar. Não importa a situação, o momento, a dificuldade, o pecado que a pessoa esteja cometendo ou vivendo, a graça alcança. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça do nosso Senhor Jesus. Agar era egípcia, não conhecia o Deus de Abraão e Sara, mas o anjo de Deus a visitou no momento de aflição, no momento que ela fugiu com medo da sua senhora. A Maria Raposa explana: você já observou na Bíblia quantas vezes o anjo do Senhor apareceu para falar diretamente com uma mulher? Foram poucas as mulheres que tiveram esse privilégio. E aí ela explana sobre essa questão, que ele veio ao encontro das necessidades de Agar
e disse que ela teria um filho cujo nome seria Ismael, que significa Deus ouve. Esse nome foi dado a ele porque Deus ouviu e acudiu na aflição de Agar no deserto. Porém, mandou-a voltar para debaixo do teto de sua senhora e não desonrar o compromisso com ela, mas humilhar-se a ela. Gente, isso é muito forte. Nós precisamos crer que não estamos fora dos cuidados de Deus. Por mais que às vezes nos sintamos sozinhas ou abandonadas, desamparadas, e só pensamos em fugir da nossa realidade. Aconteça o que acontecer, você não está só. Não queira fugir da situação, da realidade. Agar quis fugir, mas o Pai, na sua infinita graça, o Eterno, como coloca aqui a Cristiane Oliveira, dirigente deste livro, né? O Eterno nos alcança. Não devemos jamais fugir, porque quando fugimos, não sabemos para onde vamos. Quando a gente foge da realidade, quando a gente foge da situação, a gente não sabe para onde vai. Agar não sabia. Nós precisamos acreditar que os olhos do Senhor estão voltados para nós. Acredite que mesmo nessa situação ruim que você esteja passando, enfrentando, os olhos do Pai Celestial, os olhos do Eterno, estão voltados para você. Depois disso, Agar voltou para a casa de Abraão, se humilhou perante a sua senhora, conforme o anjo havia lhe aconselhado, e ela deu à luz ao primeiro filho de Abraão, chamado Ismael. Você consegue imaginar a situação quando ela voltou para a casa dos seus senhores após ter fugido, carregando o filho, né? Vamos colocar entre aspas, o filho da promessa, porque Ismael não é o filho da promessa, o filho da promessa é Isaac, que a gente vai vendo ali mais pra frente. Mas como que eles ficaram, né? Ela fugiu. Devem ter ficado enlouquecidos por essa atitude de Agar. Mas paremos e pensamos na surpresa deles, do casal Abrão e Sarai, quando ela contou que se encontrou com o Deus deles e que aconselhou para voltar e que disse que o menino, que a criança que ela gerava era um menino e que ia se chamar Ismael. Tudo isso foi revelado através do anjo que falou com ela. Eles devem ter se surpreendido. A coautora aqui do livro, do capítulo diz, eles devem ter ficado espantados e Sarai deve ter se sentido mais péssima, pois até então só tinha falado com Abrão e agora tinha falado com a sua escrava. Olha que lindo. Sarai deve ter se sentido assim mesmo, né? Porque Deus só tinha falado com Abrão e agora falava com a sua escrava. Mas com ela não, com Sarai não. Algo para refletir aí, né? Bom, Ismael nasceu e assim que Ismael nasceu, Ismael zombava e foram crescendo ali. Ele cresceu junto com Isaac, o filho da promessa. E aí a situação, o caldo engrossou, né? Vou deixar isso aqui para você ler. E os dois brigavam, os dois meninos brigavam, né? Dá para imaginar a dor de uma mãe tendo de se afastar, ela teve que se afastar. Deus precisou intervir, falar com Abrão, e a Sara disse, mande ela embora, mande Agar embora. Abraão ouviu porque Deus disse, faça como Sarai está dizendo, e teve que afastar, teve que mandar Agar embora com o filho. Dá para imaginar a dor de uma mãe tendo de se afastar de seu filho e ficar aguardando de longe ele morrer? Então você já vai tendo uma ideia aí, né? Ela se afastou, Abraão pediu
E ela se afastou com o menino, foi para o deserto novamente. E ela via a dor do menino chorando, Agar ali com o filho. Mais uma vez Deus esteve com Agar. E dessa vez Deus veio ter com ela por causa do choro do menino. Olha que lindo. Deus veio ter com ela. E Deus falou para ela não se preocupar. Deus mostrou para ela um poço, Deus mostrou água, ela deu água para o menino. Deus em nenhum momento abandonou Agar e o seu filho. Mesmo eles não tendo feito parte do seu plano inicial, porque ela e Ismael surgiram com uma interferência de Sarai. Você encontra essa história em Gênesis, capítulo 16, versículo 9 ao 12. E ali Deus também dá uma promessa para Agar. Deus diz para ela: olha, o menino que você está gerando, porquanto o Senhor ouviu a sua aflição, ele será entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Deus não desamparou Agar, não desamparou seu filho, e também fez promessa para eles, para ela, para Agar. Agar foi a matriarca do povo árabe, dos 12 príncipes que surgiram de Ismael, por impaciência e falta de fé de Sarai. Esta profecia, olha que tremendo, é tão forte que até hoje vemos o conflito que parece que não vai terminar nunca entre os árabes e os judeus, que envolve o Líbano, a Síria, Iraque, Jordânia, Arábia Saudita e assim vai. Todo esse povo pertence a Ismael. Agar recebeu o filho da promessa também, digamos assim, a autora explana, pois foi uma promessa que Deus interviu a favor dela enquanto estava no deserto fugindo da sua senhora. Quantas vezes ficamos olhando para baixo, para o nosso umbigo e não conseguimos visualizar a solução para o nosso problema a um palmo diante de nós? Porque teve esse período que Agar ficou ali em desespero, olhando para baixo, olhando para o filho a morrer, né? E às vezes ficamos assim também. Às vezes nós endeusamos os nossos problemas, as adversidades que estamos passando. Endeusamos. E não conseguimos ver a solução para o nosso problema. Mas tem solução. Para todo problema, adversidade, situação ruim, temos solução em Deus. No nosso Pai Celestial, no nosso eterno, amado Jesus Cristo. Agar foi uma mulher rejeitada, mal amada, mas não foi abandonada. Se em algum momento na sua vida, na sua caminhada, você se sentir abandonada, rejeitada e triste, assim como Agar se sentiu, eu a convido, aqui é a autora, do capítulo falando a Maria Raposo, a elevar os seus olhos ao Senhor, de onde vem o nosso socorro, e treinar os seus ouvidos para ouvir a voz de Deus. Meu Deus, que lindo isso! Gente, essa foi mais uma leitura contada do livro Através dos Nossos Olhos, 12 mulheres com lições extraordinárias. E esse foi o capítulo de número 1 da nossa linda e amada coautora Maria Raposo. Que o Espírito Santo de Deus flua em você e traga para você inspirações maravilhosas através dessa leitura contada. Lembrando que esse livro você pode adquiri-lo através do link que eu vou estar deixando aqui na descrição do vídeo.
para você também se interagir e saber muito mais em riqueza de detalhes sobre esse capítulo da Agar. Maravilha? Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo capítulo, que vai ser o capítulo de número 2, Ana Hanai. Fique na paz, fique com Deus. Até a próxima leitura contada. Tchau, tchau.